Napoleão Hill falava muito bem sobre isso, sobre criar um desejo. O que é criar um desejo? É você acreditar tanto, ter uma ideia fixa, tamanha, que aquilo se torne realidade. Que você crie uma ideia fixa daquilo que você quer. E eu te pergunto, você realmente tem uma ideia fixa daquilo que você deseja para os próximos meses, próximos anos, para a sua vida? Você já criou uma imagem disso e isso está muito bem fixo na sua mente? Ele falava sobre o seguinte: tudo começa pela sua intenção. Qual é a forma que você comunica? Qual é a forma que você age? Você realmente queima as pontes para todas as oportunidades? Criar um desejo não é somente um eu quero ser rico, eu quero crescer meus negócios, eu quero expandir a minha família, eu quero me desenvolver. É ter uma ideia fixa, tamanha, que você já se torna aquilo que você imagina. Lembra o seguinte, que se a sua mente for, o seu corpo é obrigado a ir. Eu lembro uma vez o César Cielo estava treinando para uma Olimpíadas, e ele deu uma reportagem, e na reportagem ele começou a contar o que ele estava projetando para um ciclo de 4 anos. Eu não sei se você sabe, mas os ciclos olímpicos são de 4 em 4 anos. O atleta começa a treinar hoje, pensando lá no último dia das Olimpíadas, o dia da final das Olimpíadas. E o César Cielo, ele contava, e ele mostrou o quarto dele, e estava lá o tempo que ele queria alcançar nos 100 metros. Na natação lá nos 100 metros, 150 metros. E ele tinha no quarto dele, espalhado no teto, quando ele dormia, ele via no teto, na cama, no computador, na televisão, aonde ele estava, ele tinha aquele tempo recorde que ele queria bater. Então ele criava uma imagem tão fixa daquilo que ele queria realizar, que aconteceu. Você se visualiza aonde no próximo passo, ou está apenas vivendo cada dia de uma vez? Importante você saber o seguinte, que o presente, ele é o momento ideal para você construir as suas ações. O pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala muito sobre, e eu quero trazer isso para você nesse mês de finanças. Porque 70% dos casamentos que não dão certo são por causa das finanças. 67% dos maus relacionamentos entre pais e filhos, eles acontecem por causa das finanças. 93% dos bloqueios gerados nas pessoas, os bloqueios que eu tenho, você tem, foi causado por uma figura masculina de autoridade, e essa figura masculina de autoridade, em grande parte, ela causou esse bloqueio por causa das finanças, ou porque tinha que trabalhar, ou porque tinha problema com o dinheiro, ou porque não tinha problema, por uma série de coisas gerou esses bloqueios na minha e na sua vida. Então finanças, ele é um tema muito importante, infelizmente o brasileiro não aprende isso desde a infância, ter uma cultura financeira. E você que está aqui nesse mês, você vai imergir. E por isso que é importante você ter essa ideia fixa de onde você quer chegar, e ela se tornar tamanha realidade, que você já começa a viver isso hoje. Então Daniel Goleman, ele fala o seguinte: para você não andar nem ansioso, nem viver numa depressão, você precisa equalizar o seu tempo presente, daquilo que vai estar a sua memória, a sua mente fixada naquilo que você quer construir. E ele fala o seguinte: foque 70% no seu hoje. O hoje é o dia ideal para você semear e você colher. Você não colhe no amanhã, não colhe no ontem. Você não semeia no amanhã, você não semeia no ontem. Você faz tudo isso no hoje. Aquilo que você vai decidir fazer hoje, o que você decide fazer hoje, é o teu resultado daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 mês, talvez daqui a 1 dia. Em poucas horas, aquilo que você semear, aquilo que você plantar, aquilo que você realmente colocar como semente num solo fértil, que é o seu coração, isso vai gerar resultado. E quando a gente fala de finanças, a gente fala sobre criar uma esperança para algo diferente. Presta atenção, aquilo que você viveu até hoje, tudo aquilo que você passou, e a gente já falou sobre inteligência emocional, sobre se desenvolver emocionalmente, tudo aquilo que você passou até hoje, ela serve como repertório. Eu fui um cara que durante muito tempo, presta atenção, talvez isso seja o seu caso, talvez não, mas durante muito tempo eu culpei meus pais. Eu falei, mas porque os meus pais não me deram educação financeira, é porque eu não tive oportunidade, é porque a escola que eu cresci, é o bairro onde eu nasci, e colocava uma série de empecilhos, e isso tudo como muleta para o meu insucesso, para a minha falta de sucesso. Lembre o seguinte, que todo aquele que não tem sucesso, ele vai contar uma história.
A pergunta é, qual é a história que você está contando para você, para sua família, para os seus amigos, para sua falta de sucesso hoje? Para o seu fracasso em alguma área? Muitas das pessoas contam várias histórias, e algumas histórias são verdadeiras, outras são ficções, são alucinações da sua mente. Conta essas histórias só para justificar um fracasso, um insucesso. A ideia hoje é você tomar consciência. Lembra que a gente falou sobre consciência? Anota aí no seu caderno. Consciência é o primeiro fator de mudança. Anota isso daí, consciência é o primeiro fator de mudança. Você pode mudar, quando sente dor você muda, quando você passa por um constrangimento, uma vergonha você muda, quando você tem medo você muda, mas o mais poderoso para gerar mudança é a consciência. Então anota isso daí. O que é a consciência? É quando você tem aquele estouro, aquele putz, aquele explosão no teu cérebro e fala, era isso que eu precisava para ir para a próxima fase, para o próximo nível. Então qual é o convite para você? Atuar no hoje, onde você tem 70% de energia para construir seu futuro. E aí você olha 20% lá para frente, para entender qual é o rumo, qual é a rota, qual é o caminho, o destino que você quer chegar, e você olha para o seu passado 10%. Então aquilo que servia, presta atenção 10 e 1, aquilo que servia como muleta no seu passado, onde você culpava talvez seus pais, a escola, o colégio, tudo isso, ele vai servir como referência daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Alguns de vocês, vocês acabam vivendo baseado no passado, nas glórias do passado ou nas cagadas que fizeram lá atrás. Qual é o convite para você? Entender que aquilo lá só vai servir de referência para você, para os próximos passos. Então a partir de hoje você vai começar a entender o seguinte, que hoje é o melhor dia para semear e também o melhor dia para colher. E quando a gente fala sobre criação de riqueza, sobre finanças, e você vai aprender formas de aumentar suas rendas financeiras, você vai começar a entender o seguinte, eu preciso construir essa ideia fixa. Isso é o meu desejo. Não adianta só eu falar, eu quero, mas você vai criar o tamanho desejo tão forte que não vai existir possibilidade. Todos os dias, quando você acordar, não vai existir possibilidades. Eu sei que alguns de vocês na segunda-feira acordam cedo, mas eu te pergunto, os outros dias, tem que acordar mais cedo, fazer aquilo que precisa ser feito. Enquanto alguns estão se divertindo, você está ali estudando, trabalhando, construindo a sua vida dos sonhos, aquilo realmente que você quer. Presta atenção, você que está aí, o desejo ele vai gerar o quê? Fé no seu coração. O que é a fé? A fé é um salto sobre a razão. Então você vai olhar para a sua vida hoje e vai falar, não existe possibilidade de eu construir. Presta atenção, os maiores magnatas dos Estados Unidos, Henry Ford, Andrew Carnegie, todos esses caras construíram fortunas saindo do absoluto zero. Então qual é o convite para você? Começar nesse mês de finanças a reprogramar sua mente. E aí você tem o desejo, ela constrói a fé, e aí você vai para a perseverança. Napoleão Hill tem um livro que chama A Ciência do Sucesso. E ele fala no capítulo 8 sobre a persistência. Ela é a ferramenta mais poderosa que existe na sua vida, é a persistência. Existe a insistência, anota isso daí, a diferença entre insistência e a persistência. Insistência é você fazer sempre a mesma coisa. Imagina que você vai mudar de sala, e existe uma porta de vidro. O que é insistência? É você caminhar e bater com a cabeça nessa porta. E aí andar para trás e falar, não, eu vou conseguir atravessar. E aí vai lá e bate novamente naquela porta. E insistência é ficar fazendo a mesma coisa, com as mesmas ações, todos os dias. Persistência é você entrar num ciclo de aperfeiçoamento. Um ciclo onde a engenharia chama de iteração. O que é iteração? Você corrigir a sua rota. Então persistência é você fazer algo, checar se deu certo, não deu certo, corrigir, aprender e aí fazer novamente. E você vai repetindo esse ciclo todos os dias. Na construção da riqueza, na construção da sua vida dos sonhos, daquilo que realmente você quer, nesse mês das finanças, nós falamos o seguinte, ei, tem um desejo muito forte.
Tenha fé naquilo que você vai ser. E tenha persistência. Pois isso vai te levar para o próximo passo. E além da persistência, algo muito importante. Anote isso daí, o quarto passo. Que vai te ajudar muito a potencializar tudo aquilo que você quer e criar essa ideia fixa e já começar a viver no hoje. É a autossugestão. Anote isso daí, autossugestão. O que é autossugestão, Thiago? Deixa você anotar aí, anota aí, autossugestão. Autossugestão é você começar a ouvir coisas novas, a pensar coisas novas e se sugerir coisas novas. Então você vai falar o seguinte, começar a conviver com pessoas que têm o resultado que você quer, ou pessoas que já alcançaram ou estão no caminho daquilo que você quer, e você vai começar a olhar os comportamentos, a fala, as atitudes, e você vai começar a sugerir isso para a sua vida. Você vai começar a andar diferente, você vai começar a falar diferente, você vai começar a agir de forma diferente. Vamos abrir um parênteses aqui nessa aula, só entre a gente aqui, ó. Mostra o telão aí, só entre a gente aqui, vamos abrir um parênteses. Se você olhar os grandes nomes de sucesso, eles têm o mesmo padrão. Então se você deseja alcançar esse padrão que eles querem, precisa igualar a energia que você precisa colocar na sua vida. Então presta atenção, se existe um padrão, fica muito mais fácil, eu preciso só fazer o quê? Modelar esse padrão. A pergunta é, quanto que você está fazendo diferente todos os dias? Nas suas finanças, na tua inteligência emocional, no seu desenvolvimento pessoal. O quanto que você está se colocando à disposição todos os dias de aprender, se desenvolver. Eu estou vendo aqui o Carlos, eu estou vendo a Vanessa, eu estou vendo a Sabrina, ali é o Fábio, a Fabrícia. Quanto que vocês realmente estão colocando todos os dias uma energia diferente de persistência? De se autossugerir e falar o seguinte, eu consigo fazer isso. Porque a fé em si mesmo é uma das maiores ferramentas que você tem. É acreditar que aquilo que você vai viver, aquilo que você planeja, realmente vai ser alcançado, independente do tempo. Porque as pessoas falam o seguinte, não, eu preciso ter foco. Muito se fala sobre criar foco. Eu não vou falar isso para você, que foco é apenas parte de um processo. Presta atenção você que está aí. Foco é mostrar qual vai ser a rota, qual é o destino que você quer. Você está claro isso para você? Você sabe para onde você quer? O que você vai começar a construir? Aquela sua ideia, aquele seu projeto, aquele serviço que você tem, o produto que você tem, você realmente acredita que isso vai mudar o mundo, que isso vai auxiliar outras pessoas? Ou somente isso é uma forma de pagar o seu dia a dia? Muitos empresários acabam quebrando, sabe por quê? Porque eles têm uma empresa não para dar lucro, mas para pagar o seu estilo de vida. Presta atenção. Anota isso daí, você que é empresário, empreendedor. Empresa foi feita para dar lucro. Anota isso daí, empresa foi feita para dar lucro. Não para pagar o estilo de vida do empresário, do dono. Pagar os seus custos. Ela foi feita para gerar lucro. Então muitos empresários acabam fazendo o quê? Acreditando que a sua empresa, o seu produto, o seu serviço é apenas para pagar seu custo de vida, sendo que ele tem uma mensagem muito maior. Então o convite para você, quando começou a empreender, para onde você queria? O que você queria fazer? Essa ideia onde ela está? Então na construção da riqueza, na construção das suas finanças, de começar a criar novas rendas, não adianta só você falar o seguinte, eu vou criar novas rendas. Tem uma ideia fixa, tamanha, que isso se torne realidade no dia de hoje. Que o seu produto, eu gosto tanto de falar com empresários, quando eu falo do seu produto, do seu serviço, eles... mesmo que não seja tão viável no momento, não seja tão grande o projeto naquele momento, mas ele coloca tamanha intensidade naquilo que se torna realidade. Você fala, nossa, esse negócio eu preciso ter isso, porque aquilo começa a se tornar realidade. Quantos de vocês têm um serviço, um produto, mas não acreditam que isso possa realmente transformar o mundo, ou ele vai realmente só fazer parte de um processo de alguém? O convite para você, e final de semana a gente estava falando muito sobre isso. Presta atenção, você que está aqui na mentoria O Jogo da Vida, você que já passou por um processo desses 3 meses, vem passando. Começa a levar a sua vida a sério. Começa a cuidar da sua mente, começa a cuidar do seu corpo, começa a cuidar do teu espírito. Começa a realmente levar a sério tudo aquilo que você está fazendo. Começa a levar a sério a sua família, começa a levar a sério a sua empresa, começa a levar a sério as suas finanças.
O que é levar a sério, Tiago? É quando você tem uma ideia fixa, você tem uma ideia, é torná-la fixa, um desejo tão grande, tão ardente no seu coração, que não existe outra hipótese. Quem realmente está comprometido? Dá um tchauzinho aí, deixa eu ver. Quem realmente está comprometido a fazer a diferença nessa semana? O convite para você hoje é retomar em alta velocidade. Naquela mesma intenção que você começou lá em janeiro, começar nessa retomada em alta velocidade. Porque existe muito tempo ainda para você construir. Se você pegar apenas uma pequena chave e você virar essa chave, você vai começar a construir grandes coisas de uma forma exponencial. Ontem nós estávamos nadando lá no resort e nós falamos exatamente sobre isso. Sobre realmente levar a vida a sério. É você se comprometer com a sua palavra, presta atenção. Se comprometer com a sua palavra. Escreve aí. Eu me comprometo com a minha palavra. Sabe por que muitos não crescem? E durante muito tempo eu entendi por que eu não tinha sucesso, eu não crescia. Eu não me comprometia com a minha palavra. O que é se comprometer com a sua palavra? É quando você falar que vai fazer, realmente faça. É quando você se comprometer com algo, você vai lá e cumpra. Se você fala o seguinte, eu vou caminhar 1 quilômetro, caminhe 1 quilômetro, não é sobre caminhar 900 metros, 998 metros. Se você fala que você vai fazer algo, se vai acordar cedo, se comprometa com aquilo que você falou. Se você se comprometeu a chegar a um combinado de fazer 7 horas com alguém, chegue 7 horas, independente se as pessoas vão chegar. Presta atenção, o jogo da vida, que é o que nós estamos aqui, você vai começar a entender, se você não entendeu ainda, não é sobre outras pessoas, é sobre você. Então não adianta você falar algo e não cumprir, porque isso vai começar a fazer que o teu cérebro seja um patrocinador negativo. O que é patrocinador negativo, Tiago? Quando você fala que vai fazer algo, ele automaticamente aciona os gatilhos e ele começa a te falar, ei, lembra que você já falou que ia fazer isso? Por isso que a segunda-feira é o Dia Internacional das Promessas. Dia internacional de entrar na academia, dia internacional de fazer uma dieta, de começar um idioma, começar alguma coisa. As pessoas falam, não, eu vou começar na segunda-feira. E não começam. E aí faz o quê? Você não se compromete com a sua palavra. Você falou que ia fazer e simplesmente, isso não vai gerar um prejuízo no dia de hoje, então deixa para lá. Quando você começa a se comprometer com a sua palavra, o teu cérebro fala o seguinte, ele falou, o André está falando que vai fazer, a Vanessa está falando que vai fazer, a Irani está falando que vai fazer, então peraí, deixa eu me preparar porque realmente isso vai acontecer, ele vai fazer. E lembra, o seu resultado é um empilhamento de ações que você tem durante um dia. O seu resultado não é daqui a 10 anos, o fruto pode ser lá, mas o resultado que você quer lá na frente está num empilhamento de ações que você toma no dia de hoje. Então qual é o convite para você que está aqui? É se comprometer com a sua palavra. Escreve aí, eu me comprometo com a minha palavra. Escreve, risca assim, eu vou fazer aquilo que eu falo. Lá no livro de Tiago fala muito sobre isso. Você não viver apenas uma vida à toa, mas você cumprir aquilo que você fala. Isso é muito importante. A tua palavra ela tem muito poder, tanto de gerar vida como gerar morte. E eu te pergunto, a tua palavra hoje, ela está gerando vida ou ela está gerando morte? Então quando a gente fala na criação de riqueza, criação de novos negócios, novas rendas, sobre finanças, ela é só um reflexo de toda a sua vida e tudo aquilo que você faz, em todas as áreas. Então não adianta nada você falar o seguinte, eu vou construir riqueza, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou potencializar minha família, e você não cumpre. Se você fala que vai se comprometer com algo, vá lá e faça. Não seja alguém que vive com palavras vãs jogadas ao vento. Comece a entender o seguinte, que aquilo que sai da sua boca, ela tem poder, porque isso vai retroalimentar aquilo que você pensa. Porque aquilo que você fala, você é o primeiro a estar ouvindo e isso cria pensamentos. A gente poderia passar o dia inteiro falando sobre essa ciência que é aquilo que eu falo e aquilo que eu escuto. Mas você já entendeu, você já está no processo de transformação. Só se comprometa com aquilo que você fala. Você falou que vai fazer, vai lá e faça. Você falou que vai assistir uma aula, vai lá e faça. Mesmo que isso te gere um sacrifício momentâneo, vai lá e faça. Você falou que vai fazer um exercício, vai lá e faça. Você falou que vai fazer algo por alguém, vai lá e faça. Não é simplesmente, espero que essa pessoa esqueça. Porque
tudo que você não fizer, presta atenção, deixa eu olhar para vocês aqui no telão. É muito massa olhar que alguns estão refletindo, alguns estão digerindo o que está sendo falado. Isso é muito bom. Mas presta atenção aqui, volta aqui para a aula. Tira esse pensamento, volta aqui para a aula e fala o seguinte. Pensa o seguinte. Aquilo que você fala hoje, você não cumpre. Ele não vai te gerar um prejuízo no momento, na hora. Mas isso vai ser uma série de prejuízos para o seu futuro. Talvez parte dos seus negócios não estão da forma que você imagina, ou talvez a sua vida não esteja da forma que você imagina, por uma série de coisas que você falou lá e não cumpriu. Imagina você agora, se todas as grandes ideias você tivesse testado, se tudo aquilo que você já teve desejo de fazer um dia, você tivesse cumprido, as coisas que você deixou de viver, de experimentar, só porque você não cumpriu a sua palavra. Comece a imaginar isso. As viagens que você não fez, os momentos de curtição com seus filhos, com seu cônjuge, que você não aproveitou. Comece a olhar para todas essas áreas, tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, só porque não cumpriu a sua palavra. Simplesmente, não, deixa para o lado. Comece a cumprir tudo aquilo que você fala. É esse o convite para vocês no dia de hoje. Começar a cumprir e levar realmente a sério. Aí sim, quando eu começo a levar a sério, presta atenção, quando eu começo a levar a sério, eu volto lá para o meu desejo e falo o seguinte, é isso que eu quero para a minha vida. Então o teu cérebro já começa a entender o seguinte, ele falou que vai fazer, ela falou que vai fazer, ele vai cumprir, ele realmente vai cumprir e vai existir. Então qual é o convite para você a partir de hoje? Leve a sério a tua palavra, aquilo que você fala todos os dias, leva realmente a sério e faça valer a sua vida todos os dias, levando ela todos os dias a sério. É esse o convite para você nesse mês das finanças. Nesse mês das finanças você vai começar a declarar coisas boas, criando um desejo forte. Esse desejo vai começar a potencializar a sua fé, e a sua fé vai levar à autossugestão e à perseverança. Lembra o seguinte, que a perseverança é que vai te gerar novos resultados todos os dias. Quem realmente está comprometido com essa nova fase nesse mês de março? Aí levanta a mão aí, dá um tchauzinho, deixa eu ver. Não, só quem realmente está comprometido. Tem uma tela que está travada aqui, ou eles não estão comprometidos, levanta a mão. Deixa eu ver, levanta a mão aí, realmente, quem está comprometido a levar a sério aquilo que você fala todos os dias. Se você falou que vai fazer 1 quilômetro, faça 1 quilômetro. Se você falou que vai fazer algo por alguém, faça algo por alguém. Se você falou que vai fazer qualquer coisa, cumpra a sua palavra todos os dias. Quem realmente está comprometido? Show! Nesse mês das finanças, lembra o seguinte, não importa como estava o processo até hoje, não importa o que aconteceu na sua mentoria, no jogo da sua vida, hoje é uma nova oportunidade que você tem, esse é o grande segredo da vida. Talvez você sinta uma acusação porque deixou de fazer, não cumpriu algo, mas lembra o seguinte, você tem a oportunidade todos os dias de retomar aquilo que você decidiu fazer. Então é esse o convite para você, retome hoje com alta velocidade, levando a sério tudo aquilo que você fala, faz, mas principalmente a sua vida. Fechou?